Confesso que acho que nunca vou me habituar. Já é a quinta, sexta vez que trago a palavra, mas sempre tem aquele nervosismo assim de base, né? Mas pronto. Abra suas Bíblias em Ezequiel. Capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Vai ser uma leitura um pouco extensa, do versículo 1 até o versículo 10. Também quero cumprimentar os amados irmãos internautas, com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos acharam? Amém? Eu queria fazer uma leitura responsiva, então estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos os pares. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos secos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e cada osso juntou a seu osso. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, porém, o teu nome, então o Espírito levou deles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande que venceram. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma passagem que é conhecida de todos, e veio ao meu coração pregar sobre Ezequiel, sobre o vale de ossos secos. E me veio à memória, primeiramente, quem é Ezequiel? Nós sabemos muito dos seus atos, mas sabemos poucos do que realmente, quem foi Ezequiel. E eu fui pesquisar um pouco sobre isso, e Ezequiel teve uma história um pouco triste. Essa história de vida, o pouco que relata na Bíblia, é uma história de sofrimento, porque Ezequiel, desde muito cedo, quando reinava o rei Jeoaquim, o rei Nabucodonosor estava em negócio, entre aspas, podemos dizer, com o rei Jeoaquim. Aí o rei Jeoaquim tentou enganar o rei Nabucodonosor, e de repente o rei Nabucodonosor descobriu e falou: isso não vai ficar assim. Então ele foi e falou assim: vou atacar então Israel, Jerusalém, Judá. Aí depois, o que acontece? O rei Jeoaquim morreu. Aí assume o seu filho Joaquim. Aí quando Jeoaquim assume, logo o rei Nabucodonosor vem e leva o rei e a sua família e mais 10.000 pessoas. E infelizmente nessas 10.000 pessoas está incluída Ezequiel, e leva ele para a Babilônia. E lá ele começa a ter experiências que eu nunca pensei que ele ia ter. Uma coisa interessante que eu descobri há pouco tempo é que Ezequiel,
ele teve alguma intimidade, intimidade entre aspas, mas ele pôde conhecer ou contemplar um pouco de Daniel. Daniel, quando ele estava na Babilônia, ele também pôde conhecer, entre aspas, conhecer também Ezequiel. E eu falei assim, meu Deus, uma coisa que eu nunca iria imaginar, Ezequiel e Daniel, uma coisa tremenda. Eu falei assim, o que eles causaram de impacto nessa Babilônia? Então, continuando a história, Ezequiel vai e ele é filho de Buzi. Buzi era um sacerdote da casa do Senhor. E normalmente funcionava assim, sempre quando um filho, por exemplo, sempre que um pai, ele é sacerdote, o seu filho também é sacerdote. Então, normalmente era para ser Ezequiel ser sacerdote da casa do Senhor. Então, normalmente, os sacerdotes costumam a ser sacerdotes após os 30 anos de idade. Então, quando Ezequiel, ainda estava na Babilônia, ele olhava assim angustiado, imagino eu isso na minha mente. Ele olha e fala assim, meu Deus, já está chegando a época de eu ser sacerdote e eu ainda estou aqui preso, estou aqui totalmente sem condições nenhuma. Mas uma coisa eu quero dizer nessa noite para você, meu amado irmão, Deus não quer saber se a circunstância da sua vida está difícil ou se está fácil. Nada impede dele agir na sua vida, nada impede dele fazer aquilo que ele tem planejado para você. Só que uma coisa aconteceu que os planos dos homens não eram os planos que Deus tinha para Ezequiel. Por que você fala isso, Éfeson? Porque Ezequiel, desde criança, ele foi criado para ser sacerdote. Ezequiel, desde quando ele era pequeno, ele foi criado para ser um homem a qual levava os pedidos dos povos para Deus. Mas Deus falou assim, não é da forma que os homens planejam, mas é da forma que eu quero. Você vai ser profeta do Senhor. Você não vai levar o que o povo quer, mas vai levar a minha palavra para o povo. É assim mesmo na sua vida. Nós fazemos planos, nós fazemos projetos, mas somente a palavra do Senhor, o desejo do Senhor é que se cumpre nas nossas vidas. Nós podemos pensar assim, eu quero ser um levita, eu quero ser um pregador do evangelho, eu quero ser o que você quiser ser, mas somente o Senhor é que Ele decreta na sua vida. Nós temos a mania, entre aspas, é que normalmente nós somos, até tem um ditado popular que diz, filhinho de peixe, peixinho é, mas nem sempre é assim que acontece. Nós temos aqui pessoas nessa noite a qual os pais davam maus exemplos, a qual os pais viviam em ruas, bebendo, prostituindo, batendo nas suas esposas, maltratando os seus filhos. Mas eu quero dizer nessa noite, não importa as circunstâncias a qual passaram, não importa se filhinho de peixe tem que ser a mesma coisa, mas não, Deus tem um projeto novo para a sua vida, Deus tem algo planejado para você, a qual os olhos nunca viram e ouvidos nunca ouviram, é o que Deus tem planejado para a sua vida. E Ezequiel, quando chega aos 30 anos de idade, pensando ele chega assim, pronto, agora está chegando 30 anos e você sacerdote, que privilégio, ser sacerdote do Senhor. Sacerdote tinha como função de levar os pedidos do povo para Deus. Agora imagino quando eu estou ali, aí Deus fala, Ezequiel, eu não te chamei para ser sacerdote, eu te chamei para ser profeta. Imagino que Ezequiel falou assim, rapaz, minha vida toda eu treinando para algo, mas nada adiantou, entre aspas. Sabe por quê, meu amado irmão? Ezequiel teve um conhecimento a qual poucos profetas teve. Às vezes você pensa assim, que os planos na sua vida, você dá um exemplo, para você entender melhor. Você até pode pensar assim, eu fui lá para, você dá um exemplo que todo mundo conhece, eu fui lá para Luxemburgo e me dei mal, aquilo me serviu de péssimo exemplo. Mas não é assim. Sabe por quê? Vou citar uma coisa. Aquele tempo que você teve lá,
Você também esteve aprendendo. Aquilo que você teve lá, você esteve aprendendo a língua, esteve obtendo mais conhecimentos. E assim também aconteceu na vida de Ezequiel. No tempo que ele esteve sendo preparado para ser sacerdote, ele foi criando conhecimento sobre Deus, criando conhecimento sobre as Escrituras, criando conhecimento sobre Isaías, o grande profeta que teve há 150 anos atrás dele. Então ele adquiriu um conhecimento a qual poucos teve. Então chega a hora que Ezequiel, sabe o que ele faz? Ele como profeta, agora ele vai ensinar na beira do rio, na Babilônia. Ezequiel foi o primeiro profeta a ensinar fora da Terra Santa. O primeiro profeta que profetizou, que decretou alguma coisa sem ser dentro de Israel. Agora imagine comigo. Ezequiel, ele ensinava a pé do rio, se eu não me engano, Quebar, exatamente, muito obrigado. Ele profetizava ao pé do rio Quebar e ensinava ali. Ele ensinava ali perto do rio Quebar. Agora, imagine comigo, um pouquinho mais acima, era o rio Eufrates. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Sabe o que é o rio Eufrates? O rio Eufrates era o lugar onde os israelitas, eles eram executados. Agora imagine, você está ensinando aqui em Vila Franca de Xira, mas sabe que ali em Povos tem pessoas como você sendo executadas. Uma coisa que eu vejo na vida de Ezequiel foi um homem corajoso. Você vai entender essa tradução por quê? Porque o povo de Deus, ele estava sendo rebelde. Ele estava totalmente desapegado do Senhor. É por isso que o livro de Ezequiel, infelizmente, ele mais da metade dele só conta desgraças. Só a partir do capítulo 33, que fala sobre a restauração, melhor dizendo, de Israel. Então, até o capítulo 32, é desgraça atrás de desgraça. Então, para você ver como é que pode ser uma coisa dessas, você profetizar num lugar onde pessoas querem te matar. Você profetizar num lugar onde pessoas querem te destruir, querem te desfalecer. Você está num lugar onde você está no cativeiro. Mas nessa noite eu quero dizer para você, meu amado irmão, não importa se as pessoas que estão lá fora estão querendo te perseguir, não importa se as circunstâncias da sua vida querem te abater, mas o nosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, aquele que diz: agindo eu, quem impedirá? Eu deparei numa situação que eu tive que ter muita coragem. Na minha turma estava acontecendo nós estávamos falando com uma professora, e na minha turma só tem eu de evangélico. Ninguém acredita assim em Deus. E aí a minha professora, a gente estava falando lá sobre os ataques que estavam tendo, e ela falou assim: sabe o que isso acontece? Porque que não existe Deus. Não existe Deus. Aí tem um colega meu, eu nem tive tempo de falar, porque subiu uma ira assim, santa, aí eu tive que controlar. Aí um colega meu, que tipo, na vida dele é bem coisa, aí ele falou assim: por que você não acredita em Deus? Meu colega do mundo, por que você não acredita em Deus? Eu olhei assim: rapaz, o negócio está forte. Porque as ações do ser humano são as suas consequências. Se está acontecendo, não foi por causa de Deus, foi por causa de nós. Eu olhei assim: rapaz, eu preciso melhorar muito, viu? Porque mesmo antes de eu falar, tem um aí já falando. E Ezequiel, ele falou, sabe, olha só o problema de Ezequiel. Eu quero que vocês encarem bem a situação. Olha só o problema de Ezequiel. Ezequiel, ele estava ao redor, ele era de uma nação a qual negava Deus.
que era escolhida por Deus e negava a Deus. Ele estava dentro de outra nação, a qual odiava Deus. Ele estava pregando. O cara precisa ter uma coragem grande para fazer isso. Mas Ezequiel, eu creio que ele leu aquele versículo que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele versículo que diz: agindo eu, quem impedirá? Aquele versículo que diz: Senhor dos exércitos está conosco, o Deus Jacó é o nosso refúgio. E assim acontece na sua vida, meu irmão, no seu trabalho, na sua escola, na sua vida secular. Existem circunstâncias a qual você é encurralado, mas Ezequiel não deixou se calar. E eu quero convidar a você também, para que não venha ficar calado, que nós venhamos entrar agora no versículo, que diz que Ezequiel fala: ossos secos vivam, restituem-se. Então, para entrar aqui, diz: e veio sobre mim a palavra do Senhor, e me levou para outro lugar. Eu quero dizer nessa noite, meus amados irmãos, às vezes você está num lugar a qual você pensa que é do seu agrado, e Deus te pega de um lugar para levar para um lugar onde você não está se agradando. Mas Deus faz assim. Às vezes você não entende o caminho que Deus tem preparado para você, mas no final você irá ver o resultado. No final você vai ver que o Deus tem preparado para você. Como exemplo, o nosso pastor Robson estava lá em Padre Bernardo, Goiás, a 1000 quilômetros, milhares de quilômetros daqui. Então Deus pega ele e leva para o Vale de Ossos Secos, que está aqui em Portugal. Às vezes nós podemos pensar: meu Deus, eu estava ali tão bom lá em Padre Bernardo. Isso é só um exemplo, viu, gente? Cuidado. Lá em Padre Bernardo estava tão bom, e eu vim aqui fazer o que no Vale de Ossos Secos? Só para você ter uma ideia, o cão deve ser ruim essa imagem. Um corpo humano tem 206 ossos. 206 ossos. Desde você, 206 ossos. Agora imagina, se tivesse 10 pessoas só, 10 pessoas nesse Vale de Ossos Secos, quantos ossos seriam? Quanto? Agora se tivesse 20 pessoas. Agora imagine, ele falou que era um grande, olha só, ele fala que era um grande, gente, presta atenção, ele fala que era um grande exército, era um grande exército em extremo. Imagine a quantidade de ossos que estavam naquele lugar. Imagine aquela quantidade de ossos, aquela tristeza a qual estava naquele lugar. E Ezequiel fala mais ainda e fala que Deus fez que ele andasse em volta daquilo. Agora uma coisa eu quero dizer para você. Ezequiel relata que no 37, ele relata que Deus perguntou para ele: filho do homem, pode esses ossos voltar a viver? Pode esses ossos voltar a viver? Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você me responda bem em cima, quando eu acabar de perguntar. Eu quero fazer uma pergunta para você: será que esses ossos secos que estão aqui em Portugal, será que eles podem voltar a viver? Deus está somente procurando uma pessoa. Deus está procurando uma pessoa para profetizar. Nessa noite há uma aqui em cima. Eu não sei se há uma aqui embaixo, mas eu quero dizer nessa noite: abra sua boca e profetize. Agora, uma coisa interessante que nós podemos ver, para sair da introdução, entrarmos na mensagem. Por quê? Porque Ezequiel, eles falam assim: vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vamos guardar o versículo 4 para o final. Versículo 4 que diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Guarda no final nós vamos para esse versículo. Vamos passar adiante, que ele fala assim: olha só, cada osso, ele fala que quando eu acabei de profetizar, eu ouvi um barulho, ouvi um ruído, e houve rebuliço, e cada osso foi para o seu osso.
para o seu devido lugar. Existe uma revelação muito forte aqui nessa parte A desse versículo. Sabe por quê, meu amado irmão? Muitas vezes nós, eu e você, ficamos preocupados. Eu não posso perder aquilo, eu não posso perder isso, eu não posso perder aquilo. Ou então às vezes nós mesmos perdemos há muito tempo atrás um dom que Deus nos deu. Perdemos uma chamada que Deus nos deu para ser levitas, ou para ser adoradores, para ser pregadores, para ser cantores. Nós perdemos há muito tempo atrás. Mas nessa noite eu quero dizer para você: não se preocupe, porque tudo aquilo que é teu irá voltar. O diabo não vai tirar nada da sua vida. Às vezes, nós como seres humanos, costumamos reclamar muito. E como os falhos, nós erramos também. E Deus nos faz perder aquelas bênçãos que Deus tem para nós. Muito tempo atrás, Deus, no início do seu ministério, Deus, Ele tinha muitos planos preparados para você. Muitos planos. Muitos planos. E por vezes das nossas falhas, nós perdemos às vezes e não merecemos esses planos. Por causa dos nossos erros, nós às vezes perdemos aquilo que Deus tem preparado para nós. E assim também tinha acontecido com o povo de Israel. Deus tinha um plano para a vida deles, mas através do pecado, através da imundícia que eles estavam, eles perderam os planos que Deus tinha preparado para eles. Mas nessa noite eu quero dizer para você: não importa se você perdeu os seus sonhos, não importa se você perdeu os seus dons, hoje é noite de restauração. Aleluia. Cada osso juntou ao seu osso. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Eu não entendo muito de ciências, confesso. Mas um osso não fica em pé sozinho. Se você colocar um bocado de osso assim, fazer um esqueleto, e depois tentar colocar ele, levantar ele, você não vai conseguir. Porque falta uma coisa. A palavra diz: e cada osso junta ao seu osso. E depois vê sobre eles tendões. Tendões ou também nervos. Eu vou dar as duas explicações das duas versões. Na versão Almeida corrigida, fala nervos. E na versão linguagem de hoje fala tendões. Eu quero dizer por quê. Por que fala isso? Tendões, e vêem tendões sobre si. Às vezes você pode ver pessoas ao qual tem um chamado de Deus. Às vezes nós vemos pessoas a qual tem ali, você realmente vê que é uma pessoa escolhida por Deus, que Deus tem algo grande na vida dela, mas simplesmente ela não consegue ficar em pé. Simplesmente ela não consegue se manter espiritualmente, não consegue se manter espiritualmente no seu ministério. Está faltando um nervo nessa pessoa, está faltando tendões nessa pessoa. Tendões quer dizer firmamento, é juntar os ossos. E muitas vezes assim na nossa vida nós precisamos juntar os nossos ossos e firmar eles. E infelizmente, assim aconteceu com Israel. Ele tinha a chamada de Deus, eles tinham um propósito de Deus, mas não conseguiam ficar de pé, não conseguiam se manter espiritualmente. Aleluia. E assim mesmo acontece com este país a qual nós estamos aqui hoje, em Portugal, Vila Franca de Xira. Deus tem um projeto preparado para ele, mas esse país não consegue ficar de pé espiritualmente. Aleluia. Mas nessa noite, só aqueles que confirmam comigo e acreditam que a partir de hoje Portugal irá se firmar perante o Senhor. A partir de hoje Portugal não será o mesmo. Só aqueles que creem, dê glória ao Senhor.
Aleluias. E na versão Almeida Corrigida diz nervos. O que é nervos? Nervos quer dizer o que eu penso. Olha só, eu penso, braço, mova. E meu braço move por causa dos nervos. Porque o nervo leva a mensagem para o meu corpo e faz com que ele mexa. Agora, é algo profundo. Às vezes, nós estamos na casa do Senhor e nos sentimos sem utilidade nenhuma. Sou aquele irmão lá do canto, não consigo fazer nada, não sei pregar, não sei cantar, não sei fazer nada. Meu Deus. Mas nessa noite, não sei se há aqui dentro da igreja, não sei se há também ali pela televisão, pessoas a qual se sentem inúteis, não sabe o que fazer. Eu penso que não tem nenhum dom. Meu irmão, meu amado, eu quero dizer para você nessa noite, Deus, Ele tem algo planejado para a sua vida. Se você pensa que você não consegue fazer nada, Deus hoje está trazendo para a sua vida agora dons, Deus está trazendo para a sua vida agora utilidade. Você crê nessa noite, levando as suas mãos aos céus e dê um brado de glórias. E a palavra do Senhor diz que depois que vi nervos sobre eles, que vi tendões sobre eles, viu a carne. Algo também muito interessante. Porque carne, Levita Jefferson Kennedy, carne, essa carne nossa aqui, serve de proteção. E muitas vezes nós, sabe por que muito crente, qualquer coisinha ele se machuca? Porque ele está sem carne. Está sem carne. Qualquer coisinha que você toca nele, já espinha. Pega no osso e dói. Mas nessa noite, pelo poder que há no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você, meu amado irmão, é uma dessas pessoas que eu falei aqui, nessa noite Deus está vindo sobre você. E como Ezequiel estava aqui, precisava somente de um profeta para profetizar. Se não há ninguém na sua vida que profetiza, nessa noite eu quero profetizar na sua vida hoje, que carnes virão sobre ti, que você não será mais aquele crente que qualquer coisinha atinge ele, mas será um crente firmado na rocha inabalável. Não será um crente firmado na areia, mas sim um crente firmado na rocha, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora o nosso presbítero João Paulo pregou aqui terça-feira, e eu fiquei preocupado, porque ele começou a falar de Ezequiel 37, eu falei assim, meu Deus, ele vai dar uma palhinha da minha mensagem. Mas ele disse algo interessante, que ele falou, passou o primeiro ano de crente, de evangelho, muitas pessoas me criticaram. Passou o segundo ano, muitas pessoas me criticaram. Passou o terceiro ano, muitas pessoas me criticaram. Aqui é o sétimo ano, muitas pessoas me criticam ainda, mas eu estou de pé. Isso é Cristo que está cheio de carne, não carne no sentido espiritual. É uma carne que Deus dá para você se fortalecer. É assim que nós temos que ser, meus amados irmãos, crentes firmes, vem dificuldades, não, eu estou de pé. Agora, e fala uma coisa interessante, que aqui vou acabar a minha introdução, que ele fala assim, vem pele sobre si, e vem pele sobre si, e eu fiquei pensando, pele. Aí eu fui pesquisar, porque ciências não é muito forte. Aí, o que é a pele? A pele é um revestimento. É revestimento. Sabe por quê? Se você tivesse em pele só carne viva, também quando vem um espinho, crava, também dói. Mas você não cai, mas também dói.
E Ezequiel, sabe qual é o significado do nome Ezequiel? Sabe qual é o significado do nome Ezequiel? O nome, significado de Ezequiel significa Deus fortalece. E Deus está falando nessa mensagem que a partir de hoje Ele vai fortalecer pessoas na casa do Senhor. Pessoas que se sentem fracas espiritualmente, pessoas que se sentem embaixo. Mas nessa noite Deus, Ele está falando: hoje é noite de restituição. Só aqueles que creem, dão um brado. Aleluias. Isso que é avivamento, é restituição, é mudança de vida. Até passar essa campanha de falar sobre o avivamento, eu não vou parar de falar que avivamento é mudança de vida, é restituição. Não vou parar, porque avivamento é isso. É aquele crente que está lá no fundo sozinho, que não sente de ninguém, que toda hora ele cai, toda hora ele fica levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, que é fraco, não se sente útil. É aquele crente chegar e ser avivado, e ser restituído, e ser transformado, e vir ossos sobre eles, e vir pele, carne, nervos, tendões sobre ele. Agora, uma coisa eu confesso, que eu fiquei abismado, fiquei chateado, revoltado. Mensagem que não viu ainda, já que o Jefferson Kennedy já revolta. Aleluias. Por quê? Porque é o seguinte: sabe quanto tempo foi escrito o livro de Ezequiel? Há quanto tempo atrás? O livro de Ezequiel começou a ser escrito há 600 anos atrás. Não, antes de Cristo. Não, 622. Há 2.622 anos atrás. Então, eu quero dizer uma coisa. Está aqui escrito. Eu que sou ruim em ciências, eu vi. Está aqui escrito como o corpo humano foi constituído. Será por que os caras vão descobrir há pouco tempo que o... Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite: se você quer resposta, procure na palavra do Senhor, porque ela tem todas as respostas necessárias para ti. Uma coisa que eu aprendi desde pequeno, nasci ouvindo isso do meu pai. Ele não chegava no púlpito, levantava a Bíblia. Deixa eu pegar aqui como deve ser. Levantava a Bíblia e falava assim: ei, crente, quer conhecimento? Leia a Bíblia. Ei, crente, aqui tem um manual para todas as coisas necessárias da sua vida, tanto no seu relacionamento, tanto na sua escola, tanto no seu trabalho. Aqui tem tudo. E uma coisa que eu fiquei admirada foi que como pode ser que os cientistas há todo tempo procuram saber como foi constituído, sendo que há mais de 2.600 anos atrás já estava aqui escrito: veio osso, veio nervos, tendões, veio carne, veio pele. A palavra do Senhor, eu nunca vi a palavra do Senhor falhando. E é por isso que eu estou aqui neste momento. É por isso que nós estamos aqui, porque a palavra do Senhor, ela é infalível. Ela é infalível. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Uma coisa que o nosso Deus, eu falei da palavra porque eu quero falar de Deus agora neste exato momento. Por quê? Porque Deus é um Deus tão misericordioso. Você sabe qual é a função de Ezequiel? Sabe qual era a função de Ezequiel? A função de Ezequiel era pregar o evangelho na Babilônia, alertando o povo de Deus. Misericórdia de Deus. Mesmo o povo errando, mesmo o povo maltratando, mesmo o povo xingando, Deus colocou lá dentro um profeta, a qual pode falar a palavra de Deus para ele.
Deus, o nosso Deus, é um Deus misericordioso. É por isso que às vezes, nós mesmos sem merecer, Ele derrama sobre nós umas torrentes de águas. Ezequiel prega. E uma coisa, sabe por que Ezequiel prega? E sabe por que ele tem essa visão? Ele prega e tem essa visão por quê? Porque o povo de Israel estava morto, estava seco. Porque ele pregava e pregava e pregava e pregava a palavra do Senhor e o povo não ouvia. Ele pregava e pregava a palavra do Senhor e não ouvia. Infelizmente, há pessoas na casa do Senhor, a gente prega, prega, prega e Ele não ouve. Você sabe por quê? A sua vida não muda, a nossa vida não muda quando a gente quer. Porque a gente não ouve. Porque a palavra do Senhor diz: e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui que começa a mensagem. Ezequiel fala no versículo 4: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero que você me explique como pode um osso ouvir. Eu quero chamar alguém aqui na frente e me explicar. Quem é que se voluntaria? Tem alguém? Como pode osso ouvir? Porque isso aqui que ele falou foi antes do que eu disse da restituição, foi antes do que eu disse daqui de constituição do corpo, da formação do corpo. Como pode um osso ouvir? Aleluias. Nessa noite eu quero dizer para você, um dos maiores ossos do nosso corpo. Quem sabe qual é o maior osso do nosso corpo? Como é que é? E eu te pergunto, qual é o menor osso do nosso corpo? Qual é o menor osso do nosso corpo? O menor osso do nosso corpo, sim, está dentro do ouvido. E esse osso chama estribo, martelo e bigorna. Esses ossos têm simplesmente 2 diâmetros. Agora, ninguém entendeu. Meu Deus do céu. Eu quero te dizer uma coisa. Eu estou falando sobre avivamento. Eu estou falando sobre avivamento. E muitas vezes nós pensamos que o avivamento começa pelo maior. Eu vou repetir outra vez. Muitas vezes nós pensamos que o avivamento começa pelo maior, mas começa pelo menor. Aleluia. Você que se sente melhor na casa do Senhor, você que é mais fácil o movimento começar por você. Começa pelo menor, pelo pequeno. É por isso que tem um versículo muito lindo, que não lembro onde está agora, mas está no Novo Testamento, que fala: bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os humildes, por quê? Porque deles são.
Aleluia. Começa, meu irmão, é pelo menor. O avivamento começa pelo menor. Ó, um está aqui. Olha ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 20, 30. Só aqueles que são menores na casa do Senhor dão um brado de glória. Eu já me deparei com situações a qual eu fico extremamente chateado. E esta é uma resposta para quem estiver ouvindo e quem também pense assim. Muitos me veem aqui e falam: ele é o filho do pastor, é por isso que ele está ali. Um jovem daquele tamanho, né? Quer dizer, sou grande, né? Mas um jovem daquele pregando, ele está ali, é porque ele é o filho do pastor. Cadê aquele menorzinho que está lá atrás? Ó, já teve um que entendeu. Aleluias. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, não se preocupe para o que os homens veem, mas Deus, ele se procura, é o menor, é o menor, é o menor. É por isso que ele chega assim. É por isso que ele chega assim e fala assim: Samuel, vai a Jessé, vai na casa de Jessé, por favor, e unge lá o rei de Israel. Unge. Aí chega lá, deixa eu ver um homem grande aqui, Luiz Carlos. Vem cá, Luiz Carlos. Aí chega Samuel e chega, rapaz, alto, cabeludo, sem barriga, musculoso. É esse que é o rei de Israel. É esse que é o rei de Israel. Aí Deus fala: não, Samuel, não é esse. Pode ir embora. Jabson. Deus chega, aí Samuel chega e fala assim: rapaz, cara bonita, similar, não tem nada maior do que o outro, tudo bonito, é musculoso, é esse Deus. Aí Deus fala: não, Samuel, não é esse. Aí chega Vanso, levanta Vanso. Ele chega assim: meu Deus, rapaz, esse é, se não for esse, não é ninguém. Aí Deus fala assim: não, Samuel, não é esse. Porque eu não vejo como um homem vê. Porque eu não vejo como um homem vê. Eu vejo o menor. Levanta, Delma. Eita glória. Oh Deus, mas ele é pequeno. Mas eu não vejo como um homem vê. É esse o homem escolhido por Deus. É esse o homem escolhido. Aleluias. Vou te contar um segredo. Você sabe por que em Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 22, ele diz: porque o menor virá a ser o maior, e um povo pequeno, um povo grandíssimo. Por que ele não fala que o grande será maior ainda? Porque o mistério não está com os grandes. O mistério não está com os grandes. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Meu Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Tirando Luxemburgo, qual é o menor país da Europa?
tô vendo que a igreja não percebeu. Rabacantarabarabachai. Portugal pode ser pequeno, mas Deus não olha como me vê. É para Portugal é que irá começar o grande avivamento. Ei, vale de ossos secos, ressuscita! E essa parte da mensagem, ela não é para você e nem para mim. Porque quando ele fala ressuscitar, ele fala também para você, mas o principal é para que estão lá fora. Sabe por quê? Algo interessante. Vou resumir aqui, já estou ficando sem tempo. Sabe por quê? Porque ele fala assim: e depois que eu profetizei, houve um ruído. E depois desse ruído houve um reboliço. E depois ele olhou para trás, estava um grande exército. Aleluias. Eu quero dizer, meus amados irmãos, eu quero dizer para você, para nós que estamos à procura de milhares e milhares de almas, às vezes nós não estamos vendo, mas as almas estão criando ossos, as almas estão criando já tendões, estão criando já nervos, estão criando carnes, estão criando peles. E em breve, quando nós ouvimos o ruído, nós olhar para trás e será um grande exército à espera. Teve um cooperador, um diácono na nossa igreja, que teve um sonho, a qual ele estava aqui dentro da igreja, ele foi lá fora, quando olhou para trás, estava uma multidão. E essa multidão gritava: eu quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. E nessa noite, meus amados irmãos, eu quero dizer para você: está chegando, já criou tendões, já criou carne, e já está acabando já de criar a pele. E muito em breve, elas estarão aqui em forma de um grande exército. Só aqueles que creem, dão um brado de glória. Uma coisa interessante, que existe uma canção que fala sobre o som, e ela fala: eu já posso ouvir o som do avivamento, algo assim do gênero. Então eu vejo que o avivamento tem que ter barulho, tem que ter glória, tem que ter poder. Você não pode estar avivado e estar olhando para mim assim, ó. Sabe por quê, meus amados irmãos? Vou te dizer uma coisa. Muitas vezes nós falamos que estamos avivados e nós não estamos. Sabe por quê? Porque um avivamento sem obras, ele é morto. É a mesma coisa da fé. Agora, se você chega na igreja e não manifesta, chega na igreja do início ao fim, está. Eu quero dizer para você, meus amados irmãos,
as almas vão vir é por causa do barulho. Eu quero convidar a igreja para fazer um barulho nesse momento. Só quando os... Só aqueles que creem, deem glória. Só quantos creem, quantos creem, quantos creem. Aleluia. Quero falar algo para os amados irmãos. Primeiramente, eu quero deixar bem claro aqui. Queria que fosse na imagem aqui. Deixar bem claro algo. Deixar bem claro algo. Que não é de maneira nenhuma. Não é de maneira nenhuma desprezando a Igreja Católica. Não é. Meu amor por vocês sempre será grande. Mas muitas pessoas cansam de ir na Igreja Católica, por chegam lá, está aquela monotonia lá dentro, aquela frieza lá dentro. Eu tive uma oportunidade, somente uma, de trazer o meu instrutor, quando eu estava assistindo na carta, para aqui dentro da igreja. E olha que não tinha ninguém aqui dentro. Não tinha ninguém. E a primeira coisa que ele fez, quando ele pisou os pés dentro da igreja, ele falou assim: nossa, que igreja alegre. Agora eu vou te explicar por que ele disse isso. Vou explicar por que ele disse isso. Ele disse isso. É o mesmo motivo que quando você vai para Jerusalém e passa ali no túmulo de Jesus Cristo e chora, porque ele esteve lá. E a mesma coisa é quando ele pisou os pés aqui dentro. Eu quero dizer uma coisa, meus amados irmãos. Eu quero fazer uma coisa, dizer uma coisa maravilhosa. Você sabe por quê o muro de Jericó foi destruído? Você sabe por que o muro de Jericó foi destruído, meus amados irmãos? Por causa dos sons, das vozes, dos instrumentos de sopro. Você sabe como é que o diabo e o seu império vai ser destruído agora nessa noite? Você sabe como? Só aqueles que estão comigo. Nós vamos agora rodear agora a fortaleza de Satanás. E através do nosso louvor, através do nosso clamor, as barreiras vão ser quebradas. É por isso que o salmista Davi diz: tudo que tem fôlego, louve, 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 louve. Quem tem fôlego, louve. Aleluias. Vou dizer um segredo. Sabe por quê? O Vale de Ossos Secos foi restituído
Porque Ezequiel abriu a sua boca. O que falta é profetizar. Existem muitos profetas que não profetizam mais. Sabe por que o Brasil? Falo porque é minha nação. Em muitas igrejas estão como estão. Porque os pastores não profetizam mais, não abrem mais a sua boca. Vê alguém pecando, silence. Meus amados irmãos, aleluias. Sabe por quê? Olha só, vou dizer uma coisa que aconteceu comigo. E imagine eu creio que também que muitas pessoas vão vir. Eu estava, quem já veio a pé da igreja para cá, vim de Vila Franca, sabe ali depois do chinês, tem ali uma passagem, uma ponte, onde os carros passam. Eu quando passei aquela ponte, eu estava ouvindo gritos, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Vim correndo para a igreja, e para cá quando chegava aqui, o som aumentava. Meu Deus, que barulho é este? Quando eu cheguei aqui, estava o pastor Robson pregando, e o fogo descendo, e assim mesmo vai acontecer. As pessoas estão passando aqui do lado, aqui de fora, elas vão ouvir um barulho, e nós vamos perguntar, que barulho é esse? Eu quero descobrir que barulho é esse. E para encerrar essa mensagem, não vai dar tempo de falar de tudo, mas eu quero convidar a você a dar somente 30 segundos de glória. Sabe por quê? Porque glória é uma língua, se você não sabia, é uma palavra que não é português, que não é inglesa, é uma língua dos céus. E quando você glorifica, ela sai como fogo, e esse fogo vai subindo, e os demônios que estão nas regiões celestiais, eles vão sendo queimados. Se você quer neste momento queimar alguns demônios agora, eu te convido a dar glórias ao Senhor. Ei, rebas! Aleluias, aleluia, glória a Deus. Ele é digno de toda honra. Hoje está se cumprindo o versículo da Bíblia que está escrito que quando o inimigo ele se levanta por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá. É a palavra do Senhor. Satanás está correndo aí igual um doido, mas pode correr mesmo, porque está aqui uma igreja pronta a profetizar e para ressuscitar estes valos de ossos secos que estão aí fora. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade de Jesus Cristo, amém. Quero convidar o evangelista Luiz